Olá, como você está? Tudo bem? Espero que seja repleto de alegrias e de muito sucesso. Hoje eu vou apresentar para vocês o gráfico da riqueza e da abundância, né? É um gráfico composto pelo trigrama chamado Qian, né, que significa o céu, no caso do Feng Shui, né? E ele é composto por dois, né? A gente faz uma dupla, né, um conjunto de dois trigramas, né? Essa é a imagem dele. E assim formando um hexagrama. Esse hexagrama possui a energia do céu, né? Trazendo riqueza, abundância, prosperidade, muita saúde, tudo. E nós chamamos esse gráfico de o início. E como é que funciona isso? É rapidinho, muito fácil de você utilizar esse gráfico na radiestesia. Você só precisa de uma pirâmide, o próprio gráfico, né, como eu mostrei para vocês, e, no caso, o testemunho, que pode ser uma fotografia, né, que é a mais usada, né, acho que é uma das melhores opções. Você pode fazer o testemunho lexical, que é colocar o nome completo da pessoa e a data de nascimento, ou então um testemunho orgânico, né, que seria um cabelo, um fio de cabelo, um pedaço de unha. Pode-se usar também saliva, gota de sangue, mas normalmente a gente usa somente ou fio de cabelo ou um pedaço de unha. Aí você guarda num recipiente como esse. No caso, eu vou preferir utilizar a fotografia, que é muito mais prático se você for fazer isso para outras pessoas. Também é mais rápido, né? Você não precisa trabalhar tanto. No máximo colocar ela no desimpregnador, né? Para tirar algumas energias e aí utilizar. E como funciona? É simples, você vai colocar o gráfico, ele possui, né, uma seta que a gente vê aqui embaixo, né? Que ela é norteada, né? Tá vendo essa setinha aqui, ó? Tá vendo? É norte. E aí você vai colocá-la em direção do norte da pirâmide. No caso, eu já norteei. Tem um vídeo nas descrições abaixo, o link, que ensina você a nortear a pirâmide, né? Que você pode assistir se você não conhecer como. E aí como funciona? Simplesmente você vai ativar a energia. Se você não tiver muito conhecimento de pêndulo e não conseguir que o pêndulo se movimente por conta própria, né? Você pode fazer a movimentação mecânica, ou seja, você roda com a mão, né? Até ele pegar uma certa velocidade e depois você deixa ele rodando até ele terminar, né? Praticamente você fazendo a ativação, a própria pirâmide já é uma fonte de energia, né? Juntamente com o gráfico você vai conseguir ter o aproveitamento desse gráfico, que é o iniciar. O porquê de iniciar? Porque ele é o primeiro gráfico que a gente vai utilizar dos 64 gráficos que são feitos nessa situação de trabalho, né? De energização e também ao mesmo tempo de purificação. Por quê? Porque você vai conseguir trabalhar todas as energias de setores da sua vida, de qualquer aspecto, né? Tanto no trabalho como na criatividade, também na sua religiosidade ou espiritualidade, na sua família, né? Nos relacionamentos e assim sucessivamente. Conforme eu for passando os vídeos eu vou ensinar vocês. Praticamente a ativação desse gráfico foi feita, né? É muito simples. E aí o que a gente recomenda? Que você deixe ele num local, né? No caso eu estou usando aqui, você por um dia. No dia seguinte você vai utilizar o outro gráfico, que é a sequência dele, né? Que a gente vai ensinar no próximo vídeo. O que ocorre nessa situação? Que eu vou ensinar para vocês utilizando todos os 64 gráficos. Eles são a junção de dois trigramas que assim acabam criando um hexagrama, que aí seria a junção de o trigrama do céu, o trigrama da terra, né? E você vai utilizando as energias conforme a disposição. O gráfico, né, como eu mostrei a vocês, eu vou mostrar um outro gráfico, não o que eu estou utilizando, porque agora ele já está ativado e eu vou utilizar para um trabalho, mas vocês vão notar que ele tem de um lado o trigrama, que são os risquinhos, né? Alguns são inteiros, outros são separados, e ao mesmo tempo um desenhozinho
tipo escrito em chinês, japonês, que esse é o ideograma, que é a mesma função do trigrama. A gente utiliza isso para poder aproveitar as energias. Então o que acontece quando você utilizar essa sequência de gráficos, que eu sempre brinco que é legal fazer os 64 dias como se fosse um ritual, porque você vai sucessivamente entrando numa energia, né? Você entra em sintonia, a tua vibração acaba tendo a sintonia com o cosmos, né? Com o universo, e aí você começa a aprender a utilizar todo o seu potencial para você poder prosperar, para você ter boa saúde, para você ter bons relacionamentos, para você ter um bom trabalho, para você ter uma renda razoável e boa do jeito que você quer, e ao mesmo tempo você trabalhando com esses 64 gráficos, você vai conseguir, como a gente fala, equilibrar, harmonizar a tua pessoa. Então o que acontece? Esses gráficos, eles não são milagrosos, eles simplesmente vão colocar você em sintonia com o universo, com os teus desejos, né? E aí vai separar o que é realidade e o que é ilusão. E aí nesse momento você vai conseguir transformar a sua vida 100%, né? Porque você vai trabalhar para aquilo que você realmente quer e vai se desfazer das ilusões, vai se desfazer das pessoas que não te interessam mais porque você já sabe. Então simplesmente o gráfico, no momento que você utilizá-lo, ele vai te ensinar a saber separar, como a gente diz, o joio do trigo. Se você tem vontade de sair de um emprego, você vai sair. Se você tem vontade de sair de um relacionamento, você vai sair. E assim sucessivamente. E se você tem vontade de abrir um negócio, você vai conseguir achar as condições para isso. Você vai encontrar as pessoas certas para te ajudarem nisso. Por isso que nós iniciamos com este gráfico, que é o iniciar. Ele é o gráfico dos benfeitores, né, do mentor, do seu mentor espiritual, dos seus amigos de verdade, né, que vão realmente te ajudar nessa caminhada, né, na sua missão de poder se realizar como pessoa, como ser humano e assim também, quem sabe, assessorar e ajudar outras pessoas que também faz parte da nossa vida. Praticamente esse primeiro gráfico é isso, é simples o trabalho, né, do jeito que eu mostrei a vocês. E posteriormente estarei mostrando na segunda aula até a 64 como utilizar todos os gráficos, tá? Eu também tenho o seguinte, porque algumas pessoas que já têm maior conhecimento, esses vídeos são feitos pelas pessoas leigas, né? Que não trabalham muito com radiestesia, mas querem aprender, então eu ensino dessa maneira simples. Por isso que eu já comecei fazendo o vídeo para poder ensinar e não ser cansativo. Existe também, junto com a apostila que eu entrego aos meus alunos, o gráfico que é a escolha do trigrama para formar o hexagrama. Então, normalmente aqui são 8 trigramas, né? Que você, juntando através do trabalho com o pêndulo, você vai encontrar os dois, né, para fazer o seu hexagrama, que normalmente a gente tem um trigrama que é superior e o outro inferior. O trabalho também é simples, para quem conhece radiestesia, é só você simplesmente acionar o pêndulo, né? Aí você trabalha o gráfico e aí você pede, ó, gostaria de criar um hexagrama que me ajude a ter bons relacionamentos afetivos. Aí ele vai escolher para você qual o primeiro trigrama, né? Então ele já mostrou qual é o superior e aí depois ele vai te mostrar o inferior, porque normalmente a gente sempre tem que ter um par, né? Sempre são 2 trigramas para poder realizar e construir um hexagrama. E aí ele vai trabalhando dentro da do seu pedido e aí posteriormente ele te dá. Nesse caso ele me deu os 2 trigramas para a formação do hexagrama. Certo, pessoal? Mais informações eu tenho abaixo na descrição os links que ensinam como você fazer os testemunhos, né? Tanto o lexical como fazer a energização desses testemunhos, né? E ao mesmo tempo também tem um outro link que ensina como fazer uma pirâmide com aqueles espetinhos, né? Aquela madeira de espetinho, que no caso, se você não tiver uma pirâmide de cobre, você pode utilizar a de madeira, que também vai te ajudar para este caso. Ela é um pouco mais
fraca em questões de potencial de energia, mas para esse trabalho ela funciona muito bem. E se você também tiver interesse de adquirir a apostila com 64 gráfico mais o gráfico de transformação, você pode entrar em contato comigo, que vai ter abaixo na descrição tanto o valor da apostila como também o meu contato. E aí você pode aproveitar as próximas aulas que eu estarei disponibilizando no canal e aproveitar e realmente conseguir conquistar tudo que você deseja e merece através da sua pessoa, né? E vibração. Normalmente a gente não está 100% com a vibração, e no caso desse trabalho você vai conseguir realizar a harmonização, né? A sintonia que você merece e pode conseguir conquistar. Um abraço, tudo de bom para vocês e obrigado por estarem nos prestigiando. Valeu, pessoal, até a próxima!